Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, com a parte 3, sobre gestação. Devo lembrar a todos que nossos vídeos é de caráter informativo. Sempre consulte seu médico. Ele é altamente capacitado para lhe auxiliar, em qualquer caso. Se inscrevam e compartilhem. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigada! Desenvolvimento fetal. Ao fim da 10ª semana de idade de gestação, o embrião passa a ser denominado feto. Termina assim o período embrionário, inicia-se o período fetal. O risco de aborto diminui acentuadamente. O feto tem agora cerca de 30 milímetros de comprimento, e através de ecografia é possível observar o batimento cardíaco e a realização de vários movimentos involuntários. Entre as 11 e 14 semanas de idade gestacional, as pálpebras do feto estão cerradas, e só se voltaram a abrir por volta da 28ª semana. A face está bastante desenvolvida, os membros apresentam-se longos e erguidos, e o fígado já produz glóbulos vermelhos. Neste intervalo aparecem as unhas, nos pés e nas mãos, os órgãos genitais, e os brotos para o futuro os dentes. A cabeça é proporcionalmente muito grande, cerca da metade do tamanho do feto. Entre as 15 e 18 semanas de gestação, o bebê começa a se mexer e esticar. A pele é praticamente transparente, e surge um tipo de cabelo muito fino denominado lanugo. Desenvolve-se os tecidos musculares, os ossos tornam-se mais fortes, e o fígado e pâncreas já produzem secreções. Entre as 19 e as 21 semanas de gestação o bebê já consegue ouvir, e é muito mais ativo em relação às semanas anteriores, sendo capaz de engolir. A mãe começa a ter uma sensação semelhante ao bater de asas de borboleta no baixo ventre, que corresponde aos primeiros movimentos do bebê. À 22ª semana, o bebê está mais ativo e algumas mães já conseguem sentir claramente o bebê a mover-se. O lanugo cobre a tonalidade do corpo, aparece as sobrancelhas e as pestanas, as unhas crescem até as extremidades dos dedos, o aparelho digestivo começa a produzir mecônio, é possível ouvir o batimento cardíaco apenas com um estetoscópio. Entre as 23 e 25 semanas, a medula óssea começa a produzir células sanguíneas, desenvolve-se as vias respiratórias, e o feto começa a armazenar gordura. À 26ª semana, as sobrancelhas e pestanas já se encontram formadas, os olhos estão plenamente desenvolvidos, e as impressões digitais estão em formação. O feto sobressalta-se, em resposta a ruídos altos, e forma-se nos pulmões, alvéolos, embora o feto não seja ainda capaz de respirar no exterior. Entre as 27 e as 30 semanas de gestação o cérebro do feto cresce aceleradamente, e o sistema nervoso encontra-se suficientemente desenvolvido para controlar algumas funções corporais. As pálpebras são capazes de abrir e fechar, e o aparelho respiratório, embora imaturo, produz tensioativos, que permitem encher os pulmões com ar. Entre as 31 e 34 semanas o feto cresce muito rapidamente e armazena uma quantidade acessível de gordura, ferro, cálcio e fósforo. Os ossos encontram-se desenvolvidos, embora sejam ainda moles. O feto começa a respirar de forma ritmada, embora os pulmões não estejam completamente desenvolvidos. Entre as 35 e 37 semanas o feto pesa já cerca de 2,5 kg e continuará a ganhar mais peso, embora provavelmente o comprimento já não deva aumentar significativamente. Devido à gordura acumulada, a pele já não é rugosa. O feto tem padrões de sonhos definidos, o coração e os vasos sanguíneos estão completos e os músculos e ossos totalmente desenvolvidos. Entre as 38 semanas de gestação, o lanugo desaparece, exceto nos ombros, o cabelo é mais tenso e espesso, as unhas crescem, para além das extremidades dos dedos, estão presentes mamilos em ambos os sexos.
A 40 semana de idade gestacional, decorreram 38 semanas, desde a fecundação e o trabalho de parto pode começar a qualquer momento. Alterações fisiológicas maternas. Durante a gravidez, o organismo materno passa por diversas adaptações e alterações fisiológicas, fundamentais para sustentar o feto em crescimento e preparar o parto. Embora as alterações mais evidentes sejam as decorrentes do aumento do volume uterino, ocorre também um grande número de alterações hormonais, metabólicas, bioquímicas e anatômicas. Ovários, trompas de falópio e vagina. O corpo lúteo, que normalmente se desintegra no fim do ciclo menstrual e dá origem à menstruação, e, em caso de gravidez, preservado por hormônios segregados pela recém-formada placenta. Isso acontece porque o corpo lúteo produz dois hormônios essenciais à gravidez, a progesterona e o estrogênio, e só após algumas semanas é que a placenta é capaz de produzir estes hormônios de forma autônoma e sem colocar em risco a gravidez. Durante os primeiros meses, o ovário onde se situa o corpo lúteo, em funcionamento, é consideravelmente maior, normalmente regredindo no fim da gravidez. O papel das trompas de falópio na gravidez restringe-se à alimentação do óvulo, enquanto se desloca entre o ovário e o útero. Ao longo da gravidez, a cor geralmente rosada da vagina altera para um tom azulado, devido à dilatação dos vasos sanguíneos e, mais tarde, para vermelho, devido à maior afluência de sangue. O número e o tamanho das células da mucosa vaginal aumentam, produzindo maior quantidade de secreções. A superfície torna-se mais macia, flexível e relaxada, com o objetivo de preparar a passagem do feto durante o parto. Útero e placenta. O útero é um órgão de forma semelhante a uma pera, que compreende uma extremidade interior, denominada colo do útero, adjacente a uma parte babosa maior, denominada corpo do útero. Numa mulher não grávida, com cerca de 20 anos, o útero mede aproximadamente 7 centímetros de comprimento e pesa cerca de 30 gramas. No termo de uma gravidez, o útero mede cerca de 30 centímetros de comprimento, pesa cerca de 1.200 gramas e tem uma capacidade líquida entre 4 e 5 litros. Este aumento significativo de tamanho durante a gravidez deve ser o tamanho da quantidade de fibras musculares, vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos na parede uterina. A própria fibra muscular aumenta entre 5 e 10 vezes de tamanho, e o diâmetro dos vasos sanguíneos durante as primeiras semanas de gestação. A forma do útero mantém-se inalterada. Por volta da 14ª semana, o corpo do útero apresenta a forma de uma esfera achatada, enquanto o colo se apresenta muito mais macio e adquire o rolhão mucoso que o protege. À medida que o feto em crescimento vai exigindo mais espaço, o corpo do útero alonga-se e a parede torna-se mais fina. A determinado ponto, sobe para além da pelvis e preenche a cavidade abdominal, exercendo pressão no diafragma e nos outros órgãos. Com a aproximação da data de termo, a cabeça do feto começa a descer em direção à pelvis, fazendo com que todo o útero acompanhe o movimento, dando origem ao que popularmente se denomina descida da barriga. No entanto, este processo pode se ocorrer durante o parto, ou não ocorrer caso o feto esteja numa posição fora do esperado. No termo da gravidez, o colo do útero vai se tornando gradualmente mais fino e macio. Durante o parto, dilata para a passagem do bebê. A placenta é uma estrutura e forma de disco, que envolve e protege o feto e o líquido amniótico. No termo da gravidez, pesa entre 500 e 1.000 gramas, mede 16 a 20 centímetros de diâmetro e 3 a 4 centímetros de espessura. Este órgão encontra-se unido às vilosidades coriônicas, que revestem todo o útero, tem a aparência lisa e brilhante e é constituída por diversos vasos sanguíneos, que se unem no ponto onde começa o cordão umbilical. O sangue materno flui entre os vasos uterinos e o espaço interviloso onde se acumula. Em cada vilosidade existe uma rede de vasos sanguíneos, em que fazem parte do sistema circulatório fetal, e cuja circulação é impulsionada pelo coração do feto. Esta divisão entre a circulação materna e fetal denomina-se barreira placentária.
À medida que a gravidez avança, a barriga torna-se mais fina. Esta barreira impede a passagem de células sanguíneas e de bactérias, embora permita a passagem de nutrientes, sal, vírus, hormônios e diversas substâncias, entre as quais drogas nocivas ao feto. Região pélvica. Na região pélvica, os vasos sanguíneos e linfáticos aumentam de tamanho e desenvolvem novas ramificações, de modo a suportar o aumento de fluxo de sangue ao útero e restante dos órgãos. À medida que a gravidez avança, os músculos, ligamentos e outros tecidos da região tornam-se gradualmente mais pronunciados, elásticos e fortes, de modo a permitir que o útero cresça para além da pelvis e que o bebê possa atravessar o canal de parto com maior facilidade. Os ossos pélvicos sofrem poucas alterações durante a gravidez. No entanto, o hormônio relaxina relaxa a união entre os ossos frontais da bacia e entre a bacia e o sacro. Mamas. Durante o início da gravidez, uma das alterações mais perceptíveis nas mamas é o agravamento da secreção de desconforto e saturação, características do período menstrual, que é de tal forma específica que pode ser um sinal de gravidez. À medida que a gravidez avança, os seios aumentam de tamanho, a pigmentação da auréola torna-se cada vez mais escura, e as artérias por baixo da pele, e as glândulas de Montgomery, tornam-se mais proeminentes. Estas alterações são causadas pelo aumento da quantidade de estrogênio e progesterona no sangue, as quais também te prepara o tecido mamário para a ação do hormônio prolactina, responsável pela produção de leite após o parto. No final da gestação, os ductos lactíferos começam a segregar colostro, um líquido leitoso que servirá para alimentar o bebê nos primeiros dias de vida. A produção de prolactina e a lactação continua enquanto a mãe continuar a amamentar. Pele. Um dos sinais mais visíveis da gravidez é o aparecimento de estrias nas mamas e no abdômen, devido ao rompimento das fibras elásticas da pele e à deposição de gordura subcutânea. Após o parto, estas marcas podem se tornar permanentes, embora não se manifestem em muitas mulheres. Outro sinal universal é o aumento da pigmentação da pele, sobretudo das auréolas e da vulva. Também comuns são a descoloração das palmas das mãos, e o aparecimento de vasos sanguíneos avermelhados na pele dos braços e do rosto. Durante a gravidez, aumenta também a produção de sebo e suor pela pele, o que pode acentuar o odor. No entanto, a maior parte dessas alterações desaparece após o parto. Sistema cardiovascular e linfático. Durante a gravidez, a necessidade cada vez maior de sangue, oxigênio e nutrientes por parte do feto e dos tecidos coloca um esforço acrescido no coração da mãe. Entre as 9 e as 14 semanas de gestação, o débito cardíaco começa a aumentar significativamente, só voltando a diminuir perto da data do parto. Entre as 28 e 30 semanas, o esforço do coração é 25 e 30% superior ao período anterior à gravidez, embora o órgão não aumente de volume. No entanto, é empurrado pelo diafragma e pelo útero em crescimento. O coração da grávida fica mais perto da parede torácica, o que pode distorcer os sons ouvidos ao estetoscópio. Uma gravidez normal não provoca o aumento da pressão arterial, verifica-se, pelo contrário, uma ligeira diminuição. Aliás, o aumento da pressão arterial é um sinal de alarme, geralmente indicada a possibilidade de pré-eclâmpsia. Por outro lado, a pulsação arterial, geralmente superior durante a gravidez, causada pelo aumento do débito cardíaco, necessário para deslocar o maior volume de sangue. O aumento da circulação de sangue na pele causa, em algumas mulheres, o aumento da temperatura da pele, tendência para suar e vermelhidão das palmas das mãos. A alteração mais perceptível no sistema circulatório é o abrandamento da circulação sanguínea nos membros inferiores, o que leva ao aumento da pressão nas veias e estagnação do sangue nas pernas. Estas alterações são provocadas pela compressão da veia cava inferior pelo útero e pelo aumento da produção de hormônios. Embora sejam cada vez mais proeminentes ao longo da gravidez, podendo causar varizes, inchaço das pernas, estas alterações geralmente desaparecem após o parto.
A pressão do útero em crescimento nos vasos linfáticos da pelvis provoca diminuição da drenagem linfática nas pernas, o que causa inchaço e dilatação das pernas e pés. O inchaço generalizado em outras partes do corpo é geralmente um sinal de alarme. O volume plasmático aumenta progressivamente a partir da 6ª semana e o volume de hemácias aumenta depois da 8ª semana. Ambos os volumes tornam-se estáveis nas últimas semanas, mas, como o aumento do volume plasmático é mais precoce e tende a ser mais acentuado do que o aumento do volume de hemácias, ocorre um efeito de diluição responsável pela chamada anemia fisiológica da gravidez. A alteração dos fatores de coagulação prepara o organismo da mulher para o momento do parto, permitindo controlar rapidamente eventuais hemorragias, embora durante a gestação puerpério aumente o risco de trombose. No termo da gravidez, a quantidade de sangue de uma mulher grávida é aproximadamente 25% superior em relação ao estado de não gravidez, de modo a preencher os vasos do útero, a transbordar uma maior quantidade de oxigênio e nutrientes para o feto e servir de reserva em caso de hemorragias. Este aumento é consequência do aumento do número de glóbulos vermelhos produzidos na medula óssea e pelo aumento do volume do plasma causado pela retenção de líquido. Esta diferença de valores faz diminuir a viscosidade do sangue e causa uma anemia aparente. Sistema respiratório. Durante a gravidez, o diâmetro da caixa torácica aumenta, fazendo com que também aumente o volume ocupado pelos pulmões. No primeiro trimestre, a quantidade de ar que é inspirada e expirada por minuto aumenta 40%. Isto deve-se à atuação da progesterona nos centros respiratórios do bulbo raquidiano, o que contribui para o aumento das trocas gasosas na placenta. Imediatamente antes do parto, o número de ciclos respiratórios por minuto é aproximadamente o dobro em relação ao período posterior ao parto. Sistema digestivo. A intolerância a alimentos gordos, indigestão, desconforto e azia na parte superior do abdômen, que se manifesta na maior parte das grávidas, são causados por distúrbios na função gástrica. Durante a gravidez, o estômago produz quantidade cada vez menores de ácido clorídrico e pepsina, os quais são necessários para uma digestão adequada e para a regulação da acidez no estômago. Devido ao efeito relaxante da progesterona sobre as fibras musculares lisas, presente em todo o sistema gastrointestinal, os músculos da parede do estômago perdem tensão, o que diminui a sua capacidade de contração e faz com que demore mais tempo a esvaziar o seu conteúdo. A diminuição da tensão muscular também no intestino provoca diminuição dos movimentos peristálticos. Isso faz com que aumente a quantidade de tempo que a comida demora a percorrer o trato intestinal, o que causa constipação e, consequentemente, hemorroidas, embora o aparecimento destas também se deva à pressão do útero no soalho pélvico. A alteração do paladar e do olfato é relativamente comum durante os primeiros meses de gestação, podendo a grávida passar a achar desagradáveis odores ou alimentos que anteriormente considerava agradáveis e vice-versa. Muitas grávidas queixam-se de inflamação nas gengivas e na boca. No entanto, as causas são geralmente anemia, insuficiência de vitamina e higiene oral inadequada, e não a própria gravidez. Sistema urinário. As várias alterações na bexiga e na uretra são causadas pelo relaxamento dos músculos, por alterações na posição do órgão e pela pressão exercida pelo útero. Durante os primeiros meses, a pressão do útero provoca a vontade de urinar frequente, que diminui a partir do meio da gravidez, embora possa voltar a ocorrer perto do termo, quando o feto desce. Como consequência das alterações anatômicas, a parede da bexiga torna-se mais espessa, com a dilatação dos vasos sanguíneos, retendo líquido, o que provoca inchaço ligeiro e inflamação mecânica da parede. No fim da gravidez, isto pode levar ao aparecimento de inflamação urinárias, que se manifestam através de dor na urina ou que, se não forem tratadas, podem dar origem a problemas urinários mais graves. Como consequência do relaxamento dos músculos, que controlam a micção, é comum que a grávida perca alguma urina, de forma involuntária ao tossir, espirrar ou rir.
À medida que a gravidez avança, o uréteres e a pelve renal dilatam, perdendo a capacidade de contração, o que faz com que a urina se acumule e escoe, mas lentamente. A função dos rins é filtrar água, sódio, potássio, cloretos, proteínas e outras substâncias do sangue, mantendo o equilíbrio eletrolítico e químico do corpo, e recolher descendentes do sangue, expelindo-se através de urinas. Durante a gravidez, o esforço que é solicitado aos rins aumenta consideravelmente devido à maior quantidade de água e sangue em circulação. Durante o início da gravidez, a secreção de grande quantidade de urina com pouca acidez, a par da pressão do útero na bexiga, provoca vontade de urinar constante. À medida que a gravidez avança, a acumulação de nitrogênio faz diminuir a excreção da ureia. A presença de proteína na urina durante a gravidez é, geralmente, um sinal de alarme para pré-eclâmpsia ou doenças renais. Durante a gravidez, a capacidade do rim absorver glicose é maior e a sua presença na urina pode ser indicador de diabetes. Sistema endócrino. Durante a gravidez, a maior parte das glândulas endócrinas aumentam de tamanho e algumas sofrem modificações funcionais. No início da gravidez, o lobo anterior da hipófise aumenta de tamanho, segregando os hormônios que vão estimular as restantes glândulas endócrinas e, no fim da gravidez, o hormônio prolactina, que vai estimular a produção de leite. Embora a tireoide aumente de tamanho, não há alterações significativas na sua função. Ao longo da gravidez, aumenta também a produção do hormônio aldosterona, responsável pela retenção de sal e água pelo corpo. As ilhotas de Langerhans verbula no pâncreas, responsável pela produção de insulina, aumentam de tamanho, de modo a dar resposta à maior necessidade do corpo de produtos resultantes de metabolismo, 2 hidratos de carbono. A progesterona, em conjunto com a prolactina, induz a maturação das mamas durante a gravidez, o que vai permitir a produção de leite e a amamentação após o parto, ao mesmo tempo que inibe a produção até o momento do parto. Alterações metabólicas. O fígado é responsável por muitos dos processos metabólicos vitais, incluindo a eliminação das substâncias nocivas, produzidas pelo processo metabólico do feto. Durante a gravidez, aumenta de tamanho e peso e os seus vasos sanguíneos dilatam, ajuntando-se a maior quantidade de hormônios e glóbulos vermelhos em circulação no sangue. A taxa metabólica basal começa a aumentar a partir do 3º mês, de modo a responder às necessidades conjuntas da mãe e do feto. O corpo da grávida necessita de maior quantidade de nitrogênio, obtido a partir do metabolismo das proteínas, exigidas e fundamental para o crescimento do feto e dos tecidos. Ao longo da gravidez, a quantidade de líquido no sangue aumenta de 600 a 700 mg, para 900, 1000 mg. Embora os rins processam maior quantidade de sangue, são incapazes de reabsorver a maior quantidade de glicose, pelo que a grávida tolera uma menor quantidade de açúcar no sangue. A quantidade de água no corpo também aumenta, sendo acrescentado mais 3.500 a 4.000 ml de líquido ao já existente nos tecidos. Este acréscimo é retido principalmente pelo útero, pelo líquido amniótico, pelo feto e também pelos músculos, tecido moles da pelvis e mamas. Entre 1 a 2 meses antes da data do termo, acumula-se nas extremidades inferiores da grávida uma quantidade significativa de líquido que causa inchaço nas pernas. Estas retenções de líquidos é acompanhada pela retenção de eletrólitos, sobretudo sódio. Quando a retenção de água e sódio é excessiva, verifica-se inchaço generalizado do corpo. Parto. O parto é um processo pelo qual nasce o bebê. Considera-se que a mulher está em trabalho de parto quando começa a sentir contrações uterinas, em intervalos regulares progressivas que gradualmente fazem descer o feto pelo colo do útero e pela vagina, até a sua expulsão para o exterior. Estas contrações são acompanhadas por alterações no colo do útero, o qual dilata e se torna cada vez mais fino até desaparecer. Embora a maior parte dos nascimentos ocorre por parto vaginal, podem surgir determinadas complicações que obriguem à realização de uma cesariana. Termo da gravidez.
A maioria dos partos tem início no intervalo de 2 semanas antes ou depois da data prevista de parto. Na situação mais desejável, o trabalho de parto ocorre de forma espontânea quando a mulher se encontra na data de termo. A gravidez é considerada a termo quando a gestação durou entre 37 e 42 semanas. Os eventos ocorridos antes das 37 semanas completas são considerados pré-termo e os eventos ocorridos após as 42 semanas são consideradas pós-termo. Os bebês nascidos entre as 39 e as 41 semanas de gestação são os que apresentam o melhor prognóstico de saúde possível, em comparação com aqueles que nascem antes ou depois deste intervalo. A não ser que exista uma recomendação médica em contrário, o parto planejado não deve acontecer antes das 39 semanas completas, apenas com indicação médica, e no caso do colo do útero ser favorável. Parto pré-termo, ou prematuro, está associado a uma série de riscos e problemas, pelo que é evitado sempre que possível até a gravidez se encontrar a termo. No entanto, existem situações em que o parto prematuro é inevitável, como no caso de contrações uterinas ou ruptura prematura das membranas, antes das 39 semanas. Quando uma gravidez excede as 42 semanas, o risco de complicações para a mulher e para o feto aumenta significativamente. Nestes casos, é quando não existam outras complicações, os obstetras geralmente optam por induzir o parto entre as 41 e 42 semanas. Trabalho de parto. Os primeiros sinais que indicam o início de trabalho de parto são a expulsão do rolhão mucoso, a ruptura da bolsa de águas, e contrações uterinas em intervalos regulares. A expulsão do rolhão mucoso consiste na expulsão pela vagina de um muco gelatinoso, o qual pode ser rosado ou acastanhado. Esta expulsão pode ocorrer horas, ou até mesmo dias antes do parto, significando que o nascimento poderá ocorrer em breve. A ruptura da bolsa de águas é a saída do líquido amniótico pela vagina, causada pela ruptura das membranas que envolvem o bebê. O líquido amniótico é normalmente claro e transparente, e a sua saída pode ocorrer de forma lenta e gradual ou bruscamente em grande quantidade. No início do trabalho de parto, as contrações são irregulares e pouco frequentes, e, gradualmente, vão se tornando mais regulares, intensas e próximas. As contrações do trabalho de parto, regulares e dolorosas, não devem ser confundidas com falso trabalho de parto, que são contrações irregulares e indolores comuns, nas últimas semanas de gestação. Na grande maioria das gravidez, 80 a 90%, o trabalho de parto começa nas 24 horas a seguir a ruptura da bolsa de água. Geralmente recomenda-se a deslocação para a instituição de saúde, onde irá ocorrer o parto, quando rompem as águas ou quando as contrações são regulares, dolorosas e com intervalos de 10 minutos entre cada uma delas. Na primeira gravidez, o trabalho de parto geralmente não demora mais que 12 a 14 horas. Em gravidez posteriores é mais curto, demorando em média 6 a 8 horas. Pensa-se que o parto seja provocado pela ação da ocitocina, um hormônio que causa a contração do útero. O trabalho de parto vaginal divide-se com 3 etapas: dilatação, expulsão e dequitadura. Geralmente, as 4 horas posteriores à expulsão da placenta são também denominadas quarta etapa do trabalho de parto. Primeira etapa, dilatação. O período de dilatação é o intervalo de tempo desde o início do trabalho de parto até a dilatação completa do colo do útero. Esta etapa é mais longa de trabalho de parto, podemos passar as 12 horas no primeiro filho. A etapa de dilatação pode ser dividida em 2 fases, a fase latente e a fase ativa. Na fase latente, que dura em média 8 a 5 horas na primeira gravidez, as contrações do útero tornam-se gradualmente mais intensas e estimadas, o colo do útero contrai-se e dilata até cerca de 4 centímetros e a sensação de desconforto ainda é mínima. Na fase ativa, o colo do útero dilata entre 4 e 10 centímetros e a parte com que o bebê se apresenta, geralmente a cabeça, começa a descer pelo canal do parto, pelo que a mãe começa a sentir a necessidade de fazer força.
A fase ativa dura em média de 5 horas na primeira gravidez e 2 horas nas gravidez seguinte. Ao fim de 24 horas após a ruptura das membranas, o trabalho de parto ainda não tiver começado, geralmente é necessária a indução do parto para reduzir o risco de infecção causado pela entrada das bactérias da vagina no útero. O parto é geralmente induzido com a administração de ocitocina. Ao dar entrada no hospital, geralmente com contrações fortes de 5 em 5 minutos, e uma dilatação superior a 4 centímetros, são feitos vários exames e análise de sangue e urina, controla-se o ritmo cardíaco da mãe e do feto, e avaliada a apresentação do feto, durante a ruptura das membranas, significa que o feto defecou mecônio para o líquido e pode ser um indicador de sofrimento fetal. Segunda etapa, expulsão. A fase expulsiva é o intervalo de tempo desde a dilatação completa do colo uterino até a expulsão completa do bebê pela vagina. Esta etapa pode durar até 60 minutos na primeira gravidez e cerca de 15 a 30 minutos nas gravidez seguinte. A posição e apresentação do feto denominam como vai passar pela vagina. Nas semanas anteriores ao parto, normalmente o bebê dá a volta para que a cabeça se apresente de frente para a vagina. Esta é a apresentação mais segura e frequente. A apresentação de nádegas e de ombros fazem com que o parto seja mais complicado, ao tornarem mais difícil a passagem do feto no canal vaginal. É durante esta etapa que é pedido à mãe que faça força em cada contração, de modo a deslocar o feto pela vagina, descontraindo entre as contrações. Em algumas situações é necessário realizar um pequeno corte cirúrgico do períneo, para evitar o rompimento dos tecidos. Terceira etapa, decoitatura. A dequitadura é um intervalo de tempo entre a expulsão do bebê e a expulsão da placenta, e normalmente dura poucos minutos. A expulsão da placenta tem início com o desprendimento fisiológico da placenta da parede do útero. Mais da metade das mortes maternas acontece nas 24 horas posteriores ao parto e são causadas principalmente por hemorragias pós-parto. A Organização Mundial de Saúde recomenda que seja feita a gestão ativa da terceira etapa do parto, de modo a diminuir o risco de hemorragias pós-parto. A gestação ativa consiste na administração de uterotônicos, durante ou após a expulsão do feto, na remoção controlada do cordão umbilical e da placenta, e em massagem uterina. Parto por cesariana. Uma cesariana é um procedimento cirúrgico em que é feita uma ou mais incisões, no abdômen e útero da grávida, para fazer nascer o bebê. Esse procedimento é geralmente realizado quando um parto vaginal coloca em risco a saúde da mãe ou do bebê. Antes da incisão são administrados antibióticos. É feita uma incisão no útero, a qual é alargada ao longo do eixo cefálico-caudal, depois extraído o bebê e, por fim, a placenta. É usada anestesia local em 95% das cesarianas, sendo a mais comum a anestesia espinhal, e a combinação de anestesia espinhal com anestesia epidural. Em ambas as grávidas permanece acordada. Entre as razões médicas mais comuns que justificam a realização de uma cesariana estão a placenta prévia, infecção por pelvis contraída, apresentação do feto difícil e uma cesariana anterior. Entre os potenciais benefícios são citados a maior segurança para o bebê, menor trauma no assoalho pélvico para a mulher, convivência e ausência das dores do trabalho de parto. No entanto, as cesarianas também estão associadas ao aumento do risco de morbilidade, morbilidade para a mãe, sequelas psicológicas adversas, infecções pós-parto e problemas nas gravidez futuras, incluindo a altura do útero e um risco acrescido da morbilidade neonatal. Pensa-se também que as diferenças fisiológicas da cesariana para o parto vaginal possam ser implicações no bebê, uma vez que a cesariana pode aumentar o risco de problemas de saúde a curto e longo prazo. No entanto, e apesar dos riscos, algumas cesarianas são realizadas a pedido da mãe, e sem uma razão médica que justifique. Organização Mundial de Saúde e as recomendações internacionais alertam para que não sejam realizadas cesarianas antes das 39 semanas, e que não sejam realizadas a cesariana sem que exista uma justificação médica.
Em muitos países, recusa-se as cesarianas com maior frequência daquilo que é necessário, pelo que muitos governos e instituições provem programas para diminuir a prevalência de cesariana, em relação ao parto vaginal. Puerpério. O puerpério, o período pós-natal, tem início imediatamente a seguir ao nascimento e prolonga-se por 6 semanas. Durante este período, o corpo da mãe regressa ao estado anterior à gravidez, incluindo a alteração na quantidade de hormônios e no tamanho do útero. No período imediatamente a seguir ao nascimento, a liberação de hormônios faz com que a mãe e o bebê criem uma ligação única. A mãe liberta ocitocina, a qual também é libertada durante a amamentação. O contato entre a pele da mãe e do recém-nascido imediatamente a seguir ao parto apresenta benefícios para ambos, diminui o choro, melhora a interação mãe e filho e ajuda a mãe a conseguir amamentar. A Organização Mundial de Saúde recomenda que se promova o contato entre a pele da mãe e do recém-nascido, nas 2 horas imediatamente a seguir ao parto. Uma vez que é neste intervalo de tempo que estão mais alertas, em comparação com as horas seguintes.